Meu nome é Célia Regina de Souza, nasci em Londrina há 60 anos, nasci em junho de 1954, né? E passei boa parte da minha infância e juventude nessa cidade. Depois vivi um tempo em São Paulo, hoje, atualmente, estou morando em Brasília, mas considero Londrina e São Paulo os dois locais de maior referência para a minha vida. Em Londrina eu estudei no primário, num colégio de freiras, o Colégio Pio XII. Isso foi muito marcante porque eu estava lá nesse Colégio Pio XII em 1964, ocasião então que aconteceu a famosa Revolução. E eu, mesmo criança, já indagava muito e queria saber o que é que estava acontecendo, que diabo que era isso. Eu lembro na época que lá a região era no Jardim Londrilar, era um lugar novo e tinha tido eleição antes. Eu sei que tinha uma chapa, era Jan, porque era Jango era Jane Jango, era uma coisa assim, contra o Marechal Lott. E aquilo me conturbava a mente, porque lá no Jardim Londrilar vendia-se lotes, né? E o dono, o loteador lá do Jardim Londrilar, se chamava Jean, né? Que era acho que era polonês, que loteou aquela área de Londrina. Inclusive tinha uma casa muito moderna que remetia também à arquitetura de Brasília. Então eu mesmo criança, aquelas coisas mexiam muito com a minha cabeça, com a minha curiosidade. Então eu faço parte daquela geração que cresceu, como diz um amigo meu, falou muito recentemente, com um certo ruído no ouvido. Né? Um ruído causado pelo golpe de 64, que eu fui passar depois todo o meu período de ginásio, à época, né? De adolescência, juventude, num período de limitações, embora a gente ainda tivesse de 65 até 68 um relativo grau de informação, que eu acho que contribuiu muito para a minha formação também política, que vinha através da música popular brasileira, que vinha através dos festivais, vinha através das rádios, das emissoras de rádio, e eu, muito ligada em música, comecei também a me ligar muito nas letras, no que elas queriam dizer. Então era, mas o dia vai chegar, que o mundo vai saber, não se vive sem se dar, quem trabalha que tem o direito de viver. Então tinham uns hinos de liberdade, que quem conhece bem a música popular brasileira daquela época, né, dos festivais, desde Roda Viva, antes mesmo disso, sabe do que eu estou falando, né? E mesmo até na Bossa Nova, né, tinha as divergências, aquele pessoal que só queria falar do barquinho do violão, e daí o pessoal que está no morro, né? E era toda uma polêmica, tem até músicas polemizando sobre isso, e eu sabia todas. Eu conhecia todo o repertório e acho que a música foi o primeiro canal de politização, eu posso dizer, para mim, que era uma menina estudiosa, vinda do Colégio de Freiras, onde já era participante de teatro, de coisas assim. Eu era muito tímida, mas eu era muito curiosa, então eu participava de tudo, né? E já no segundo grau, no ginásio, no IEL, no Instituto de Educação de Londrina, a gente tinha um grupo musical, né? Era de umas meninas, eu, a Lúcia Carvalho, que depois foi para Brasília, foi deputada distrital lá, que é daqui de Londrina, Dorotia, Anis Kevinato, uma série que nós decoramos todo o repertório dos festivais da Record, e nós cantávamos de Gabriela, Roda Viva, Alegria, Alegria, Domingo no Parque. Era a nossa especialidade, né? Fazíamos muito sucesso. Ao mesmo tempo, numa outra turma, tinha um outro estudante, que era o Roldão Arruda, que tinha acabado também de chegar na cidade e que resolveu escrever uma pecinha de teatro. E aí me convidou para ser atriz na peça dele,
convidou a Ana Maria também para ser minha mãe, eu era irmã dele. E a peça era uma mistura de movimento estudantil com pastelão, com detetive, crime, mas foi um contato muito legal que a gente estabeleceu. E terminou o ginásio, cada um foi para o seu canto. Já no colegial, que daí eu fiz no Vicente Rijo, eu cruzo um dia com o Rudão na rua, daí ele me diz, a gente vai ter um grupo de teatro, a gente vai apresentar lá. Eram grupos de teatro secundaristas que montavam pequenas peças daquele jogral, tipo Arena contra Zumbi, era um pouco naquela linha, dirigidos pelo Domingos Pellegrini, já eram meio influenciados pelo pessoal que era do Diretório Rocha Pombo, que já tinha essa veia também artística e poética e participativa. E eu fui assistir esse pessoal e gostei muito, né, do que vi, achei super interessante. Eles foram apresentar na minha escola no período da tarde e achei muito bacana. Então vai lá na ULES, a gente está sempre lá, todo sábado, está tendo palestra, vai ter um ciclo de palestras. Eu fui para esse ciclo de palestras com uma outra colega que era mais intelectual, né? Era super inteligente, estudiosa. Ela falou, não, temos que ir à palestra, né? Não sei o que, vamos à palestra. Cheguei lá, era uma palestra, na época era uma palestra do Hélio Duque sobre a guerra do café solúvel. Bom, eu que era assim, mais uma apaixonada pelos Estados Unidos, era assim, minha vida como a mãe, papai sabe tudo, achava aquele mundo lindo de Doris Day. Eu vi aquele negócio, café solúvel, vi como é que era a relação que se estabelecia e já saí dali um tanto quanto questionando o que eu pensava do mundo. Na outra semana eu voltei, que era uma palestra do Edilson Leal, que era jornalista, que era sobre a guerra do Vietnã, baseado no livro do Bertrand Russell, né? E ele foi falar sobre o Vietnã. Eu, depois da palestra dele, eu saí dali quase Vietcong já, né? Que absurdo. Então, para mim, aquela coisa, que já vinha com aquela formação, uma certa sensibilidade social, que eu acho que eu sempre tive, assim, né? Mesmo em tempos de colégio de freiras, e assim, sentimentos mesmo de solidariedade, coisas assim que eu acho que veio mesmo também de uma certa origem cristã que eu levava muito a sério, né? Não do ponto de vista da religiosidade e tal, mas desses valores, né? E daí eu falei, não, isso não dá. E comecei aí a ler mais. Fui ler Antônio Calado sobre a guerra do Vietnã, daí eu comecei a me interessar, fui ler sobre a questão nacional, da indústria nacional, do Belmiro Gouveia, fui tentar me informar, mas que é isso mesmo que está acontecendo nesse país. Ao mesmo tempo, ainda também fui participar daí do teatro lá, na ULES. E participei com vários grupos, a gente tinha uma visão, nossas peças falavam muito sobre liberdade, sobre a questão da escravidão. Era uma linguagem muito semelhante, como eu disse há pouco, ao teatro de arena, né, que contava a história de Tiradentes, você contava coisas muito recentes. Ao falar da escravidão, a gente remetia a um país que queria que você fosse servil. Então, foi muito rica essa experiência, só que daí, quando chega nos anos 70, uma porção, várias pessoas que estavam ao redor, porque nossos grupos eram de secundaristas, jovens e tal, bem molecada, mas tinha mais gente ali ao redor, o Zé Mício, que sempre estava lá, né? De repente nós vimos pessoas sumindo, sendo presas, né? Foi quando foi presa a Elza Correia, foi preso o Mané Jacinto, o Edmilson. E um dos meninos mais novo do nosso grupo, o Zão, foi detido, ficou menor de idade, detido, criança praticamente, né? Também, foi uma coisa muito assustadora. Em que ano, né? Mais ou menos? 70, isso, né? Acho que foi setembro de 70, né? Acho que aquela Operação Marumbi, é isso? Não, Marumbi é 75, deve ser
ofensiva para o PCBR, não? Ah, sim, foi em cima do PCBR. Então, e nisso, algumas pessoas sumiram da cidade, que era da universidade. Eu me lembro do Belucci, do Maurício, que eu conhecia meio de vista e de nome, né? O Arnaldo Bertoni, todo mundo sumiu. Deu além da gente ficar meio pasmo pela agressividade da coisa, eu acho que deu uma certa desestruturada naquilo que a gente estava fazendo ali na ULES. E uma certa esvaziada. Não sei se eu pelo menos senti um pouco assim. Só que tinha tido uma eleição e eu meio que, num afã ali de ajudar, de participar, tinha entrado na chapa. Eu era da diretoria da ULES. Quando eu vi, estava quase que eu lá e o presidente à época, né? E eu fiquei meio perdida ali naquela ULES. Falei, agora estou aqui, não vou largar, né? E pensei assim, o que podia fazer? Daí falei, podia fazer o que era bom, que foi bom para mim, né? O teatro não estava dando, tinha perdido muitos companheiros, Paulo Nassar tinha ido embora, meu grupo praticamente foram 3 embora, né? Daqui. E meu grupo de jovenzinhos, né? Que era o mais novinho. Né? Aí eu pensei, eu vou fazer palestra, né? Foi bom para mim, deve ser bom para outras pessoas também, né? E vamos começar a promover. Eu não lembro muito bem, a Marília que falou ontem, ela falou, foi uma palestra, acho que tudinho, eu não sei quem que foi fazer a palestra, mas eu sei que foi feita uma palestra, alguém deve ter ajudado, deve ter dado a dica. E nesse dia da palestra, estava tocando lá o Apesar de Você, lá na ULES. Tinha uns discos legais, era um ambientezinho gostosinho. Aí Marília chegou, estava eu e estava a Jussara Rezende, jornalista que recentemente faleceu, né? A Jussara era do meu grupo de teatro também, ela estava lá. E aí chega a Marília, uma moça bonita, assim, uma cara boa. Daí, você gosta dessa música? Eu falei, eu gosto, você também gosta? Eu gosto. Eu falei, essa daí deve ser uma pessoa interessante. Eu me achando mais adulta das adultas, do alto dos meus 16 anos, né? E, não, interessante. Aí vamos tomar um café na padaria e tal, nós 3. Aí começamos a conversar. Passou um tempo, nós nos encontramos dando aula. Eu fui dar aula de História e Moral e Cívica. Eu dava aula supletivo, né, do Castro Alves, era um curso que tinha. Eu continuava sendo uma criança. Eu ainda era mais nova que qualquer aluno supletivo, porque tinha que ter 18 anos, né, para ser aluno. Mas eu dava aula lá e a Marília dava aula também. Acho que eu dava História do Brasil, ela dava História Geral, uma coisa assim. Nos cruzamos lá também, né? Nesse período todo, eu mantinha a amizade com todo aquele grupo que era da ULES. Vários deles que já deram depoimento aqui. O Marcelo, o Ical, o Nilson Monteiro, a Cleuzinha, Venâncio, né, a Tieme, o Ical, a Líria. E na casa do Marcelo era um pouco um reduto, era um espaçozinho de existência cultural, acho que político, existencial, porque a gente estava sempre lá, né? Cantando, vivia cantando, tocando violão, ouvindo música, lendo poesia. Os meninos faziam muita poesia em sulfites, tal. Então esse convívio se mantinha, virou uma amizade e ao mesmo tempo essa nova amizade que estava chegando, que era a Marília, né? Que eu não sabia à época, tinha vindo destacado para fazer um trabalho político pelo PCdoB, né? Mas eu era muito interessada, ela me falou assim, vamos fazer a alfabetização de adultos? Eu falei, legal. Tinha essas turmas do Mobral, aí também porque eu sempre precisei ganhar meu pão, sempre precisei
ajudar em casa, né? Não tive vida fácil, né? Então eu falei, legal, a gente podia dar aula do Mobral, ganha. Com toda a fama que o Mobral tinha, coisa da ditadura, mas ela falou assim, a gente podia procurar uma região que tenha boia fria, que né, que está surgindo aí e tal, é um novo tipo, né, de trabalhador rural. Eu achei o máximo, né? E nós fomos procurar primeiro alunos lá nos Três Marcos, na região dos Três Marcos em Londrina, que era onde acabava a cidade, na rodovia, divisa com a rodovia Mauá, né? Aí chegamos lá, não estava difícil encontrar aluno, porque todo mundo estava trabalhando, quem era de lá estava trabalhando na estrada, né? Construção. Então vamos para o outro lado da cidade. Fomos para o outro lado, onde acabava Londrina novamente, que era o Jardim Paraíso, que hoje em dia está dentro da cidade também. Depois dele tem todos 5 conjuntos, né? Fomos para o Paraíso. Aí eu te dava aula lá de alfabetização de adultos, conhecemos um pessoal que era boia fria, a gente ia lá no fim de semana fazer bolinho de soja. Sim, foi uma aproximação interessante e para mim uma aproximação também com a questão do campo, com os problemas agrários. Eu achava tudo muito interessante, né? Rapidinho, a gente se enturmou também com os meninos, com o Marcelo, com o pessoal, Rodão. Formamos um grupo de discussão, né? E a gente estudava texto, literatura. Começamos com algumas coisas mais amenas, assim, né? Com Marília, e nos aproximamos, então. Dessa proximidade, eu devo conhecer daí documentos do PCdoB, porque era período que estava fazendo 50 anos, né? Então tinha um documento que era Gloriosa Jornada de Luta, né, dos 50 anos, que completou em 1972, né, da criação do Partido Comunista do Brasil. Aí eu fui conhecer a história do Brasil, brasileiro, saber mais a fundo a questão com a União Soviética, porque cada um tinha ido por um lado. E fui me posicionando e me considerando muito simpática ao PCdoB. E com isso li outras coisas também, e até daí veio o período que terminei o 2º grau, ia fazer faculdade aqui, acabei indo para Curitiba, né, por uma série de circunstâncias, onde eu também achava que eu ia fazer um trabalho político, que eu poderia fazer, mas muito pouco estruturada para tanto. Lá, por alguns problemas políticos, pessoais, que também acho que não vem ao caso assim tanto, a gente não chegou a construir nada muito, tanto assim, mas foi um período que eu conheci o Pedro Pomar, né, que era o dirigente do Partido Comunista do Brasil, que estava tentando um contato com a gente para ver se a gente desenvolvia algum trabalho lá em Curitiba. Eu acabei conhecendo Pedro Pomar, mas foi uma coisa meio, como diz o outro, diria meu pai, de trivela, e que ele... eu lembro de que eu fui cobrir ponto, esperar ele lá no Relógio das Flores, tudo certinho, fiz a minha parte bonitinha, mas eu era meio que coadjuvante nessa história, e ele não me levou muito a sério. Achava que, depois eu via saber, que era muito jovem ainda, que era legal, mas eu ainda, né, precisava de ler mais filosofia, de mais coisas. Então, eu, na época, não virei uma militante. De Curitiba, por problemas pessoais lá, que a gente teve, pessoais e políticos, eu falei, para onde que podia ir, né? Eu falei, São Bernardo do Campo, né? Falei, não fala que é a classe operária, né? Mas você era vinculada a alguma entidade? Não, eu era simpatizante do PCdoB, me considerava militante, mas o PCdoB não me considerava assim, militante, né? Não tinha um engajamento assim, de envolvimento, de participar, tal. Eu tinha acompanhado algumas discussões, né, com o Pedro Pomar e tal, e tinha achado tudo muito legal, muito interessante, né? Eu falei, quem sabe, estava procurando onde é que eu podia me inserir num trabalho legal.
sabe, talvez, já que estava numa situação meio desconfortável, no período que estava tendo julgamento das pessoas que tinham sido presas em 70, e por conta disso a gente acabou também não ficando em Curitiba, né? Eu sei que então, São Bernardo do Campo. Aí fomos para lá. Nessa época eu tinha um namorado, né? Que ele que era mais militante, mas que não faz parte dessa turma mais recente aqui, né? Que a gente estava falando. E sei que nós fomos para lá, para São Bernardo, e eu pensei, falei, para virar, onde é que eu vou arrumar emprego, né? E o mais fácil que teve foi uma livraria, eu fui trabalhar em livraria, né? Mas eu pensei, até tirei uma segunda carteira de trabalho, que eu falei, bom, se eu vou me proletarizar, então eu vou usar uma carteira de trabalho como se eu fosse operária, tal. Mas tudo que eu fiz foi trabalhar numa livraria, né? De caixa, nessa livraria. Também uma coisa que não foi para frente, né? A gente estava meio sem esse contato firmado com o PCdoB, eu resolvi voltar, né? Eu voltei e aí eu pensei, falei, não, eu acho que se for fazer alguma coisa, vou fazer em Londrina, onde já tem o pessoal que estava no DCE, que já estava com um trabalho, iniciando um trabalho. Então eu resolvi voltar para Londrina. Né? E a sua família é da onde? Minha família é daqui, de Londrina. Sua família morava aqui? Morava em Londrina. Né? E nisso sabia que eu tinha ido para Curitiba. Mas não sabia que depois eu tinha ido para São Bernardo. Né? Porque daí estava tudo muito mal explicado para eles, né? Que misturava, era uma história que misturava um pouco de relacionamento amoroso com a política, né? E, então, por isso que eu era mais coadjuvante do que atriz principal nisso aí, mas eu fui me apropriando desse papel, porque por uma questão de responsabilidade. E tinha um ponto a ser coberto, e que no fim eu falei, então eu vou cobrir esse ponto, né? Para não perder esse contato. E, na verdade, foi a primeira, daí foi quem foi a esse ponto, acho que foi a Marília mesmo, não foi o Mané, nada, acho que foi ela, né? E foi onde eu comecei a considerar a hipótese de voltar para Londrina, porque tinha esse trabalho aqui, e era aqui que eu eu falei, é lá que eu vou fazer uma coisa, construir uma coisa melhor, né? E na época, eu lembro que tinham as pessoas que eu conheci, falaram, mas você vai voltar para o lugar de onde você saiu, porque estava a coisa começando a fervilhar também em outros lugares, né? Eu falei, não, faz de conta que estou indo para um lugar novo, Londrina, né? E vou começar uma história lá. E fiz inscrição na universidade, e quando eu fui fazer a inscrição, eu queria fazer história, mas aí o pessoal falou, por que você não faz economia? Estava na moda, né, os economistas, Chico de Oliveira, um bando de economistas, estava despontando, né, como uma coisa nova, né, o papel deles, o pessoal da Unicamp, né. Falei, interessante, mas na minha cabeça estava com a economia brasileira, estava com a economia rural, estava com a história econômica do Brasil, menos com a matemática, a macroeconomia, com a microeconomia, a contabilidade. Mas eu fui, porque precisa de alguém no CESA, nós não temos ninguém lá, o DCE lá, que tinha perdido a eleição, esse pessoal amigo meu, que estava na universidade, que eram os amigos antigos, né, porque eu pulei essa parte da história, dos grupos de estudo, eles entraram na universidade e foram construir o DCE de Londrina. Eu estava fora. Quando eu voltei, eles tinham acabado de perder a eleição do DCE de Londrina, para um grupo mais ligado à Arena Jovem. Então, eles estavam construindo a oposição e eu já entrei para essa oposição ao DCE pela reconquista das entidades estudantis e tal. E foi onde a gente criou o Poeira, que como jornal estudantil e como movimento político, procurando num primeiro momento transformar ou assegurar o papel das entidades estudantis mais combativo, e não aquelas entidades mais de cunho social festivo, né?
que fosse de representatividade mesmo, não daquele, faço calorada, faço cartãozinho de aniversário, um clube social recreativo. A gente achava que não era, que a entidade estudantil tinha um papel social, político, cultural, né? E, no mínimo, esse papel, né? Nesse momento, a gente já tinha mais claro também, eu acho que como grupo, nós nos identificávamos claramente com a esquerda, né? Essa influência do PCdoB nesse período, eu acho que se firmou, então se juntou aquele pessoal que já vinha da trajetória de Londrina, da ULES, daquele período da repressão ao PCBR e tudo mais, que eram jornalistas, eram poetas, era gente de cultura, mas que se colocavam todos no campo da esquerda, e mais a Marília, que tinha chegado, e o Manuel, pelo PCdoB. Então, nos juntamos, criamos o Poeira, fizemos esse movimento, tendo como perspectiva poder trabalhar a mais longo prazo, médio prazo, as questões das liberdades democráticas, da Constituinte e várias outras bandeiras que ainda não se podia dizer muito, né? Vindos dessa trajetória de derrota no DCE, né? Uma conclusão que o pessoal tinha chegado é que não tinha como você desempenhar todo esse papel, conquistar essas entidades estudantis e tudo mais, se você não tivesse muito próximo dos estudantes, né? Se não falasse a linguagem deles, se você não se identificasse com a vida deles. Porque na Universidade de Londrina, que já nasceu no período da ditadura como universidade, as entidades estudantis eram atreladas, a eleição era obrigatória, todo estudante tinha que votar, né? E querendo ou não querendo, né, eles pagavam uma taxa para as entidades estudantis, que é a reitoria que controlava e sobre as quais a gente tinha que prestar contas rigorosas, e os estudantes eram obrigados a votar. Então, se tinha 6 mil alunos no começo, eram 6 mil votantes. Então, você tinha que chegar nesses 6 mil votantes. Então, esse era um desafio importante, que eu sempre digo que foi o limão que ajudou a gente a fazer limonada, porque isso nos obrigou a, de fato, né, ter um trabalho de massa, que era o que a gente queria fazer, que era o que batia mais com a nossa concepção, né? Mas nós poderíamos ficar como um grupinho cultural, interessante, politizado, bacana, encastelado numa entidade, porque você não precisa, o quórum que der na reunião te elege, né, que na Assembleia. Como nós tínhamos essa obrigatoriedade de conquistar, nós levamos isso a sério e fizemos um jornal que durou 6 anos na universidade, um movimento que começou com 3 diretórios setoriais apoiando, mas que aos poucos foi aumentando quanto é diretório setorial vinha dos cursos, né, vinha participar também, e a tal ponto que na sequência a gente ganhou o DCE, em setembro de 74, e fizemos um trabalho que eu acho muito bem sucedido, porque a gente tinha também uma certa preocupação de se a nossa estratégia era chegar lá longe, não adiantava que sozinho nós não íamos chegar. Então, como é que a gente ia fazer para que mais gente fosse junto? Como é que nós íamos ganhar os estudantes para se envolverem cada vez mais nas lutas? Então, a gente traduzia muito as coisas. Na questão do ensino pago, né? A gente colocou a bandeira de federalizar a universidade, a FUEL, que era a Fundação Universidade Estadual de Londrina, porque nessa ocasião, em 74, o governo Geisel indicou como ministro da Educação Ney Braga, que é o governador do Paraná, que indicou seu genro, Oscar Alves, para a Universidade de Londrina. E eles queriam continuar ou fazer com grande sucesso um projeto de universidade da ditadura, que era fundações pagas,
que era sistema de crédito, que era, sabe, toda essa estrutura mais desestruturada dos cursos, a coisa muito mais desagregada, era o ideal de beleza deles e eles estavam achando que eles iam ser muito bem-sucedidos. Inclusive, fazia parte desse sucesso você criar códigos disciplinares internos, porque isso te possibilitaria mais à frente, que já estava começando a conversa de extensão, você acabar com o decreto 477, que já estava bem queimado, né, entre os estudantes nacionalmente, né, como uma coisa execrável. Então você teria uma certa modernidade, você acaba com ele, mas você garante estudantes sob seu controle pelas entidades atreladas, código disciplinar interno. Na UEL eles sofisticaram um pouco mais, fizeram também a guarda patrimonial virar uma guarda para enfrentar rebelião, acho que de estudantes, porque eles treinavam com cacetete e tal, e a gente apelidou de SWAT, e isso virou a maior gozação na universidade, né, e desmoralizou essa guarda pelo que se pretendia fazer. Mas, nesse período, a universidade fez uma outra coisa muito feia, que foi criar a Assessoria de Segurança e Informação, a AESE, que foi a maior prestadora de serviços da repressão em Londrina, no Paraná, né? Porque ela prestava o serviço dedicado ao DOPS e à Polícia Federal, né? A qualidade não era muito boa, eles eram informantes de baixíssima qualidade, mas se dedicavam a investigar e a mapear tudo o que tinha. Não era nem só na Universidade Estadual de Londrina, não. Era na universidade, nos movimentos sociais, nos movimentos de categoria, dos agrônomos, dos dentistas, da Associação Odontológica, tudo. E pior ainda, pesquisando o Arquivo Histórico do Paraná, eu pude ver, eles fizeram esse serviço também, ou esse desserviço à democracia, a Universidade Estadual de Londrina prestou para o estado inteiro, investigando professores de outras universidades, de outras cidades, profissionais, movimentos sociais, sindicais, tudo, eles se davam ao trabalho de relatar. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa muito, um papel muito degradante que a universidade se prestou nessa época aí, que ela devia até pedir desculpas à sociedade, sabe, por ter se permitido um templo do saber, né, como se diz, não, um local de liberdade, por mais que tivesse um projeto de uma educação mercantil, de uma visão aqui em casa mando eu e tal. Agora, além disso, ainda prestar serviço para fora, né? Eu acho que foi um erro, foi uma coisa muito grave. E toda essa prática sempre foi denunciada pelo grupo, né? Pelo Poeira, sim, pelo grupo, que o Poeira tinha essa característica, ele tratava das questões locais da universidade, mas também tinha esse olhar. Como é que eram discutidos esses temas que entravam no jornal? Então, tem uma coisa importante, essa amplitude, esse alcance da AESE, a gente só foi ter depois da abertura, né, dos arquivos. Vocês sabiam que da era ditadura? vigiado? Não, isso nós sabíamos e assim, tinha fotografias nossas, foram espalhadas fotografias nossas quando teve o 3º Encontro Nacional de Estudantes, isso tudo a gente sabia, né? Que tinha gente em cima, de olho, a gente conhecia quem eram as pessoas, o Sargento Raul, o Tenente Raul, o Capitão Aparecido, a gente sabia, mas não tinha noção da extensão, como também a gente não tinha noção da baixa qualidade do material produzido por eles. É importante porque traz datas, eventos, nomes de todo mundo que estava, né? Só que as informações eram muito atrapalhadas. Assim, eles não tinham... Não tinha uma eficiência. Eles não tinham, eles conseguiram, por exemplo, eles foram cobrir porque eles fizeram um verdadeiro trabalho de reportagem, né? A missa de 7º dia que a gente fez em homenagem ao Eliomar Baleiro, quando ele morreu, depois que ele esteve em Londrina, o ministro Eliomar Baleiro, que foi dar uma palestra da Constituinte que foi proibida, né?
E ele foi lá, enfrentou os representantes do Exército, que tinham cercado o DCE, o local da palestra, isso em 1977. Ele foi lá e se colocou como um democrata, bradando a Constituinte, falando que ela era a arma dele. E passado um tempo ele faleceu, ele já tinha uma idade avançada, e nós recomendamos uma missa de 7º dia. Pois nos relatórios tem lá todo mundo que estava na missa, e ainda diz que a missa foi um fracasso, porque não houve distribuição de panfletos e nenhuma manifestação, assim, quer dizer, ao nível de preocupação. Então eles erravam o nome, eles erravam uma porção de coisas, mas eles têm laudas de matérias que a gente fazia do Poeira, e dá para ver no arquivo que tem a letra da gente corrigindo o texto, quer dizer, alguém pegou dali e levou para lá. Então foi um trabalho, acho que muito feio que a universidade fez. Só que nessa época, a gente ainda, que eu digo, essa discussão da repressão foi chegando porque a UEL foi colocando. A própria universidade, ao adotar medidas repressivas dentro do seu projeto, né, de contribuir com a nação, trazendo a repressão para dentro de si, eu acho que ela foi ajudando a discussão do Poeira a se politizar também, porque nós tínhamos o desejo de tratar desses temas, mas eles foram ficando cada vez mais próximos dos estudantes. Então a gente começou a mostrar que um código disciplinar interno, né, ia limitar a liberdade dele. Eu não estou falando de mim, não estou falando do outro que está em outra cidade e tal, estou falando de você aqui, que está aqui junto na universidade com a gente. Quando a gente abordava a questão do ensino pago, propunha a conquista do passe universitário, a gente estava discutindo com as pessoas, você está estudando, deveria ser um direito, né? No entanto, você está pagando por um ensino que nem está te dando a qualidade que merece, né? Nem está te colocando na realidade do mundo como ela é, né? Da vida, né? E você... aí o estudante começava a perceber quem estava falando dele, não era uma causa abstrata, pela universidade pública e gratuita, por essa universidade, sabe? Pela federalização dela, pela gratuidade, porque para que você não precise pagar, né? Isso é um direito seu. A gente foi aproximando muito isso dos estudantes, né? Tinham bandeiras como exame obrigatório. A universidade começou a ir numa onda de autoritarismo, que todo mundo era obrigado a fazer exame, não importava a média que tinha. Essa foi uma das mais fáceis da gente arregimentar todo mundo, porque dizer respeito a todo mundo mesmo, foi a nossa primeira vitória. Então, para cada projeto mais amplo que a gente tinha, a gente traçava metas táticas mais próximas, e que nós fomos conquistando. Conquistamos o passe, nós derrubamos o exame obrigatório, conseguimos, por fim, a Universidade Estadual de Londrina, como consequência dessa luta e da continuidade dela, né, por outros estudantes que vieram depois de nós, hoje é uma universidade gratuita, né, coisa que era impensável à época. Nós tivemos um debate da Constituinte proibido em 1977, 76, né, 76 ou 77, agora só sei que a Constituinte mesmo aconteceu em 88, né? E nessa época era o sonho de uma noite de verão. Primeiro que quando a gente pensou em colocar essa palavra de ordem, a gente achou que não ia nem ter espaço tão cedo, né? Mais um pouco da luta do movimento estudantil, ela se fez presente por debates que a gente promovia, semanas de atualidades, a gente trazia discussão de Portugal, da Revolução dos Cravos, a gente trazia do Líbano, do Oriente Médio, nós trazíamos a música popular brasileira, de boa qualidade que vinha sendo feita, do João Bosco, a peça de teatro, tudo o que a gente podia juntar com o trabalho político no Poeira, tudo que tivesse viés também cultural, a gente agregava. E isso foi de uma contribuição imensa para as pessoas
tem também prazer em participar, ver, descobrir um novo olhar, um novo modo de olhar o mundo, né? E de pensar as coisas. Eu acho que a gente, na experiência do Poeira, fomos muito felizes. Nós participaram centenas de pessoas que hoje são profissionais os mais brilhantes, que fazem trabalhos sociais, políticos, artísticos, dos mais belos por todo esse país, que têm orgulho de dizer que participaram dessa experiência com a gente aqui em Londrina. São muitas pessoas. E isso foi possível porque a gente tinha uma prática democrática. Acho que a gente antecipou, sem nem saber, antecipou ou reproduziu, ou a gente adotou aqui uma democracia participativa, né? Onde o papel dos presidentes, dos representantes oficiais de uma entidade estudantil, para nós, tinha o mesmo valor que o de qualquer outro estudante, era tão respeitado quanto, né? Não é que o presidente da DCE não valia nada, não, ele valia muito, como valiam todos os outros estudantes. Então era um raciocínio que aproximava as pessoas. Nós tínhamos uma preocupação de dialogar mesmo com o estudante, a gente tinha uma comunicação dialógica, não era uma coisa autoritária, não era uma visão de eu vou lá e vou despejar tudo isso que eu estou pensando na cabeça deles. Não, a gente queria conversar e ser entendido, ser escutado, né? Eu acho que tem vários componentes dessa prática que eu acho que foram um belo exemplo, assim, de democracia nessa prática da esquerda brasileira, né? Pelo menos era um espaço de resistência, né? E catalisador de corações e mentes desse grupo. Sim, se tinha inicialmente um grupo que fez isso intencionalmente, né, que tinha essa intenção política, que tinha essa concepção política, muitos dos estudantes que foram se aproximando da gente não tinham. Eles tinham um projeto de ser um bom profissional, tinham interesse literário, tal, mas não obrigatoriamente essa visão, sabe, social, política, esse compromisso que eles foram cada vez aprimorando mais, né? Não é que ao movimento foram se somando, sabe, outro lá que veio, não sei de onde, todo mundo. Nada, era todo mundo, assim, aquela moçada alegre, sorridente, bom aluno, boa gente, que falou assim: poxa, mas não é que está certo? Essa universidade não pode ser assim? Não é que esse país pode ser melhor? Não é que quando eu for profissional, eu vou me formar, eu não preciso ser esse mercantilista que a educação está propondo, eu posso ter uma visão mais social? Então, eu acho que despertou e alimentou corações e mentes mesmo. Eu acho que foi uma coisa muito rica e muito bonito de ver. As pessoas se emocionam ao lembrar, tem um profundo carinho, gente, por se falar, onde você encontra, parece que você continua a conversa. Até hoje, é um grupo imenso de pessoas assim, né? Parece que você nunca esteve longe, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa importante. A experiência do Poeira, para mim, como a gente tinha concepção de que não era para ser eterno, que a gente tinha outras coisas na sociedade para fazer, quando chegou em 79, que já estava vencendo o meu prazo de me formar. Eu ia perguntar, você continuou na economia? Então, eu continuei bravamente na economia. Só que quando eu estava no último, faltava 7 matérias para eu terminar, essa época, eu já tinha me assumido como militante do PCdoB, nesse tempo do Poeira, né? E o PCdoB, ele tinha uma participação também no jornal Movimento, né? Ele tinha... vários militantes reconheciam aquele espaço como um espaço importante que merecia ser apoiado, para o qual nós devíamos, com o qual nós devíamos nos preocupar, contribuir e tudo mais, né? E só que daí estava tendo uma divergência em função da guerrilha do Araguaia, né?
E uma parte de pessoas importantes da sustentação do jornal, que eram ligadas ao PCdoB, saíram. Né? Uma parte dessas pessoas saiu, né? E aí precisava de alguém ir para lá. Da nossa turma já tinha ido o Roldão para ser jornalista, porque numa das ocasiões que a gente convidou o Raimundo Pereira para vir aqui para uma palestra, ele retribuiu o convite para algum dos nossos ir para o jornal, engrossar as fileiras. E daí o Roldão foi. E por ele a gente já ficou sabendo dessas dificuldades, apartamento, das assinaturas, que o jornal sobrevivia com assinaturas e tal. Como eu já tinha esse envolvimento com o PCdoB, eu falei, eu vou ajudar, vou para lá. Daí eu saí da faculdade, larguei a faculdade, fui para lá, transferi para a PUC. Só que o currículo era completamente diferente, era inviável, daí não dava. Então eu abandonei por uns tempos essa ideia, depois tentei retomar algumas vezes, não deu, depois mudei de rumo e parti para um outro curso, mais para frente, né? Que curso? Depois eu fiz, mas só em 2000, em 2001 que eu me formei. Falei que eu sou uma pedagoga do novo século, eu não sou do século passado. Igual todo esse pessoal do Poeira, eles são do século passado. Eu não, eu sou desse século, porque eu me formei em 2001. Aí você sai de Londrina e vai para São Paulo? Eu vou para São Paulo trabalhar no Jornal Movimento. Aí, nisso daí, eu tenho várias idas e vindas, porque eu fiquei lá em São Paulo até o fim do Jornal Movimento, participei fortemente lá daquele período que estavam ateando fogo nas bancas de jornal, né? Exatamente para estrangular a imprensa alternativa. Então, a gente teve que fazer uma campanha, assim, um esforço nacional para aumentar a venda das assinaturas, e para vender de mão em mão. Então a gente fez um trabalho de resistência mesmo da imprensa alternativa. Fiquei no Jornal Movimento, participei dele, fui do conselho de redação, comissão de redação, conselho editorial, tinha um conselho lá de direção, não sei, que eu participava, né, também, mas... Em que ano isso? O movimento terminou em 81, até 81. Daí em 81 acabou o Jornal Movimento, né? E eu voltei depois de novo para Londrina, mas por uma questão de trabalho mesmo, estava com filha pequena e tal, falei assim, acho que estou precisando de um suporte familiar, gente mais por perto e tal, então eu voltei para cá, né? É muito solitária essa vida de militante, né? Bastante, né? Bastante, ainda mais assim quando você é bastante decidida e também você acaba os relacionamentos, independente da militância, né? Você perde as parcerias políticas, às vezes perde as parcerias emocionais, né? E nesse período, aliás, 81, até foi legal essa sua intervenção, porque você me lembrou uma coisa importante. Foi um período de muitas mudanças, né? Foi de encerramento de muita coisa, começo de muita coisa, né? Nesse país, era período desde a amizade colorida, Malu Mulher, né? Todas as mulheres, assim... separando os homens, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Produções independentes. Produções independentes, acho que foi uma retomada disso, porque teve anistia, né, os retornados voltando, e assim, era assim, a ditadura estrebuchando, e os novos partidos surgindo, foi dando um respiro. Um ar de maior liberdade. Mas ao mesmo tempo... tinha uma coisa dura, que eram ciclos se encerrando, né? Vários, rupturas, vão partir para outro. Então, mesmo no nosso grupo, né, que era do Poeira, que a gente éramos todos mais próximos, né? Eu, por exemplo, estava em São Paulo, quando eu vim para Londrina, eu voltei para Londrina, eu vim me engajar no PT, na fundação, nos primórdios do PT, não na fundação, porque já tinha PT quando eu cheguei aqui de volta,
Mas eu vinha, então era de fato muito solitário e assim, e muito precário, né? Porque você até eu ouvi o depoimento do Paulo Urquiza, acho que foi ele que falou assim: a gente sempre teve que trabalhar para ganhar a vida, né? E sempre teve essa coisa de militar politicamente, de participar das coisas, né? Sem ganhar nada, botando dinheiro do bolso. Não é assim, né? A gente sempre sustentou tudo na nossa militância política, né? Eu falo que quando a alternativa é ter poder, dinheiro, sucesso, é fácil você ter bastante dinheiro para militar. Agora, quando a perspectiva, o melhorzinho é a forca, né? Se você ainda tem que pagar do seu próprio bolso tudo que você quiser bancar da tua vida, né? Não é todo mundo que acha fácil não seguir. Precisa ter muita fé nessa utopia, né? Precisa ter. Eu acho que eu sempre tive isso, né? Um pouco dessa veia. É uma coisa que de responsabilidade, acreditar, de solidariedade aos companheiros, ser compromissada, de ter compromisso com as coisas, né? Então, foi um período de rompimento dentro do PCdoB, que daí se criou a dissidência do PCdoB, da qual eu participei um pouco, né? Até que ia convocar o novo, porque tinha que chamar o 6º Congresso, que ia discutir as críticas do Guerrilho do Araguaia. Até esse período eu ainda participei. Aí depois, quando teve, que da dissidência se transformou no PRC, que era Partido Revolucionário Comunista, eu já não fui para o PRC, eu achei que para mim esse período tinha... se esgotado. Que eu tinha que dar uma repensada, né? Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, né? Deve ser porque a gente não gosta, às vezes, de envolver as outras pessoas com quem a gente não combinou. Vou falar de você, né? Mas teve um período aqui em Londrina que, como eu falei, eu era militante do PCdoB e estava no Poeira, né? As outras pessoas obrigatoriamente não eram, mas eu era, porque eu já tinha entrado de oferecida, né? As pessoas sabiam que você... Não sabiam, né? E aí, quando Marília e o Mané foram embora, eles ficaram de passar um contato, porque quem cuidava dessa região nossa era o Pedro Pomar. E eles iam passar um contato para mim, com quem eu ia dialogar, continuar trabalhando. Meu dirigente dali para frente, né? Então, pela primeira vez, eu falei, agora eu vou ter uma organização partidária, porque eu nunca tinha participado desses moldes, né? E daí a gente perdeu o ponto umas 2 vezes, por confusão. Marcava o encontro num lugar e eles estavam indo num outro. Eles acho que não conheciam Londrina muito bem, ou foi passada uma referência errada. Eles iam de um lado, eu ia do outro, da tal da linha do ônibus Nova Ipiranga, né? E eu ia com um gorrinho, listradinho, de lã, que era como eles iam me identificar, né? A pessoa que ia me encontrar. Só que isso era inverno, né? E chegou no verão e eu ainda estava com o gorrinho. Falei, agora tá ficando meio esquisito esse gorrinho. Mas aí, o Pedro Pomar veio até Londrina, ele deu um jeito de passar lá, por minha família, por alguém lá, o Novo Ponto, né? Eu falei, então agora vai dar certo. Realmente deu. Isso, o dia que ele veio aqui era 2 de novembro de 76. E ele passou o ponto. Tudo bem. E eu não estava em casa. Aí a hora que eu cheguei, veio um senhor aqui, não sei o que, daí eu falei, puxa. Ele ficou aqui, sentou, assistiu Fantástico aqui um pouquinho, tal, mas falei que você estava viajando. Aí eu ainda cheguei e falei, mas onde será que ele está? Ingênuo eu pensando, será que eu vou procurar ele na cidade, né? Nada. Mas aí fiquei com o ponto e fui, né, no ponto. Encontrei uma pessoa,
era uma mulher, né? E fizemos o nosso contato. Daí, marcamos um próximo encontro. Quando a gente marca o próximo encontro, nós tínhamos marcado no ponto de ônibus do aeroporto, que tinha aquela linha aeroporto Ney Braga, em Londrina. E lá no aeroporto tinha uma pracinha, que agora acabou de virar um estacionamento, né? Tinha uma pracinha. Aí a gente senta lá na pracinha e conversa com calma. Só que, nesse meio tempo, esse encontro nosso era por volta do dia 20 e pouco de dezembro. No dia 16 de dezembro, o Pedro Pomar é chacinado lá na Lapa. Eu vejo aquela foto dele caído, assim. Eu falei assim, gente, é ele. Estava com o cabelo pintado na foto, né, da morte, assim, que saiu no jornal. Falei, é ele, e agora o que eu faço? Primeira coisa que eu fiz, assim, tipo, eu grudei em todo mundo. Falei, se eu sumir, alguém vai perceber, né? E daí eu falei, e agora como que eu vou nesse encontro, né? Vou, não vou, vou, não vou. Eu sei que mais uma coincidência atroz do destino, uma coisa essa é boa do destino, eu estava num ponto de ônibus para ir para lá, a pessoa desceu de um outro ônibus. Aí encontramos, ainda bem que a gente não foi para lá. Então, era um pessoal que tinha vindo para cá para fazer um trabalho, né? Era um casal de médicos, e como ele era professor da universidade, que seria muito fácil eu reconhecê-lo, ela que veio conversar, porque ela também era militante, mas era o casal, né? Sei que com o passar do tempo, a gente acabou se conhecendo, porque eles tiveram uma atitude de extrema dignidade, que eu acho que a esquerda tem hora que briga muito entre si, mas acho que ela tem uma coisa de uma solidariedade, acho que a solidariedade, acho que essa coisa de uma visão é uma coisa marcante, né? E eles acharam que não tinha sentido eles serem dirigentes da gente, né? Era o Milton Laprega, que era o médico, e a Carmen, né? Pessoas assim de uma dignidade extrema, que eles não deviam ser dirigentes da gente, porque eles tinham acabado de chegar. E nós tínhamos tanto conhecimento do que a gente estava fazendo, que a gente tinha que pensar juntos. Quer dizer, chegou mais 2 para a nossa democracia participativa. Né? Então, a gente era mais um pensar junto, o que nós vamos fazer, do que vocês têm tal ordem a cumprir. Só que nesse meio tempo, passou um tempo, por uma questão de conhecimento de pessoas e tal, eles conseguiram retomar um contato com o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Só que daí, o tipo de orientação que começou a chegar para nós, a gente não concordava muito, né? Era uma coisa, não, agora a gente tem que abrir bastante. Nós éramos na linha muito discreta, muito cuidadosa, muito cautelosa. Era assim, a gente não gostou muito dessas diretrizes. A sua célula eram quantas pessoas, mais ou menos? Não, na verdade, a gente não fazia essa estrutura por célula, por isso que eu estou dizendo. Nós, até nisso, a gente tinha uma coisa meio democracia. A gente tinha grupos, no fim a gente tinha grupos que eram mais de cursos, nós tínhamos um grupo que era mais que a gente chamava de Centralismo Democrático, que era o pessoal mais da antiga. Nós tínhamos... A gente discutia, mas não obrigatoriamente, falava assim, porque isso é diretriz, né? E nessa época veio um pouco a ordem da gente fazer isso, de chegar e dizer para as pessoas, é partido, você está convidado para entrar. E não. A gente fez isso com várias pessoas, teve gente que aceitou o convite, teve gente que declinou, assim, legal, mas não é para mim. Mas ficou um pouco confuso esse momento, né? Porque trocaram muitas coisas, assim. A estratégia, né? Trocou muito. E eu acho que isso balançou um pouco a gente, né? E também era uma época que começou a discussão internacional, de críticas. Aí começou a questão da China, da Albânia, quem é que era bom. E a gente falou, nossa...
ficou meio surpreso, né? Com que rumo é que as coisas iam tomar em relação à guerrilha do Araguaia. Não foi blanquismo, não sei o quê. Então, assim, um pau comendo ali, né? E, bom, voltando, daí eu fui para São Paulo e fui para a dissidência, e essas pessoas, algumas delas continuaram. Esses companheiros que tinham vindo para cá para ser dirigentes, eles continuaram um tempo com o PCdoB, com a direção oficial, mas tinha tanta grandeza que eu trazia documentos da dissidência e entregava para eles e ainda perguntava se eu podia entregar para as outras pessoas que eram amigas, conhecidas, tal, que eram da base deles. Eles autorizavam. Porque a hora que a gente separou, que a gente falou, nós não vamos ficar, eu falei, né, para um deles, lá para o Milton. Falei, nós vamos seguir o nosso rumo, né? Falei, mas nós vamos fazer um acordo, né? Uma coisa assim. Nós não vamos fazer nada que possa prejudicar o trabalho de vocês. Vocês não vão fazer nada que possa prejudicar o nosso trabalho. A gente nem sabe quem é que está com a razão nessa confusão que nós estamos vivendo. Falei, mais lá para frente a gente se encontra, né? E foi de fato, porque, por exemplo, eles tinham um trabalho em Cambé, né? Que continuou deslanchando, a gente continuou no movimento social, a gente manteve uma solidariedade em várias coisas, né? E qual foi o seu rumo? O meu rumo daí, eu saí da dissidência, vim para Londrina e entrei no PT aqui, né? Participei da formação de núcleos, fui da executiva do PT, no comecinho do PT, né? Participei do movimento dos jornalistas, da fundação do sindicato, que eu estava como radialista, e ainda não tinha meu registro profissional, mas a categoria dizia, os outros colegas assim, não, mas você tem que vir participar. Eu falei, então eu vou, vocês me reconhecem como jornalista, eu vou, né? E aí a gente fez um trabalho bom, né? De jornalistas, né? Para a categoria, e da questão do PT, que ele tinha os núcleos de bairros, eu participava, né? Era do núcleo do Marabá, participava outras pessoas que tinham sido do Poeira, o Cheiro, o Carlão Arruda, a Rita Bastos, e algumas pessoas tinham vindo para o PT, né? Bom, feito isso, como eu recebi um convite daí para ir trabalhar em São Paulo, no jornal, na Gazeta de Pinheiros, eu fui, que era um jornal que a Marília Andrade Lian e o Flávio Andrade, irmão dela, tinham comprado a gráfica, o jornal, me convidaram para trabalhar lá e eu fui, né? E você tinha filha? Tinha uma filha que tinha nascido em São Paulo e o pai dela morava lá, né? Como ela era muito pequenininha, eu tinha vindo para cá, mas dela já estava maiorzinha, já estava com uns 3 anos, 4 anos, ela falou, vamos para São Paulo de novo, né? E ela foi, nós fomos morar lá, ela ficou mais perto do pai, tinha irmãs, tudo, né? E foi bem bom. Lá nesse período da Gazeta de Pinheiros, eu conheci o pessoal da ADS, a Democracia Socialista, que era um pessoal trotskista. Para quem vinha de uma formação stalinista, né, maoísta, stalinista, que era assim, eu queria conhecer melhor o que esse pessoal pensa, né? E comecei a participar, militar lá na DS, fui jornalista responsável do Em Tempo até alguns anos atrás, né? E lá na DS foi muito interessante o convívio, porque eles não tinham nenhuma experiência, aquele núcleo central ali que eu convivi, de trabalho de massa. Eles estavam começando alguns trabalhos com sindicatos, né, tentando conquistar algum espaço nessa área. Eu tinha muita experiência de trabalho de massa.
e muita facilidade. Então Você já era uma militante profissional. Já era militante. Então, assim, eu não tinha a formação nos moldes que eles tinham, mas foi um diálogo fácil até. Porque também eu descobri ali coisas que no nosso campo, até por questão do momento ou por limitações outras, a gente não tinha aprofundado. Por exemplo, a questão do feminismo, né, que foi... ali eu aprofundei bem mais a minha concepção, né, dessa questão de gênero. Foi a questão do respeito às escolhas sexuais, né, porque eu acho que a esquerda tinha uma visão muito conservadora. Eu acho que tinha... a gente era muito, em algumas coisas, eu acho que era meio tacanha a visão, né? Eu acho que os homossexuais tiveram muita dificuldade com a esquerda. Aquela coisa, eles não são muito confiáveis, eles são meio instáveis. Eu acho que as coisas se misturavam um pouco, né? Eu acho que a gente tinha umas ideias meio preconcebidas, uns preconceitos, né? Uma dificuldade de lidar com alguns temas que eu acho que ali eu aprendi mais, né? Dessa questão de uma democracia, sabe, de esquerda, aquela coisa tão homogênea, de um pouco de você permitir as diversidades conviverem, né? Então, foi uma experiência rica, eu acho que intelectualmente e politicamente, né, dos primórdios aí do PT. Participei um tempo de lá, e depois eu saí e encerrei, de uma certa maneira, essa militância mais com a agenda lotada orgânica, e tô para isso, né? Quando foi isso? Olha, eu acho que foi quando eu saí da DS em 90, foi 80 e pouco, 90. Foi por aí, por esse período, né? Que não impediu daí de eu ir pela primeira vez trabalhar, ter emprego em local político. Eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores de São Paulo com uma vereadora do PT. Foi muito engraçado porque ela era do campo da articulação, né? Eu nunca tinha sido do tal do campo da articulação nas questões internas do PT. Eu era da turma que sempre perdia, que era DS, era da esquerda, né? Eu era jornalista responsável do Em Tempo, né? E daí teve alguém que falou para ela: escuta, mas você sabia que ela não é da articulação? Ela falou: sei, ela me falou. Eu fui ser chefe de gabinete dessa vereadora. Sabia que ela é jornalista responsável do Em Tempo? Sei. Daí ela virou pro cara e falou assim: você não sabe da pior, porque ela foi do PCdoB. Agora ela foi do PCdoB, tá? Então, parecia uma coisa que estranha se você raciocinar muito dogmaticamente, mas que deu muito bem, e a gente fez um trabalho excelente e continuamos amigos. Eu só saí de lá porque ela não ia ser candidata à reeleição e porque em Londrina despontava a candidatura do Sheida, que estava com 3%. Eu liguei para um amigo que não era... E aí você voltou para Londrina? Sim, eu liguei para um amigo, vim fazer campanha. Minha mãe foi lá ficar com a minha filha e eu vim de oferecida trabalhar na campanha do Sheida, porque eu achava que seria uma coisa boa para Londrina. E eu acho que foi uma coisa muito boa, eu acho que foi uma administração legal, porque a gente pegou, eu acho que o que tinha de melhor nas várias áreas, não só do PT, né? Sabe, pessoal na educação, na saúde, nas várias áreas, e mesmo gente do PFL que foi fazer parte, que eram pessoas que se comprometeram de uma tal maneira com a plataforma do PT que eles sabiam decor. Porque eles diziam assim: vocês podem errar, nós não, eu tenho que saber decor, sabe, o que é mesmo que a gente vai fazer, né? Então foi uma coisa, eu acho que foi uma prática muito legal, uma experiência riquíssima. Fui responsável pela implantação do orçamento participativo,
pude trabalhar em várias áreas, com urbanização de favelas, com várias coisas nessa época. Acho que a cidade ficou bonita, alegre e feliz, que é uma coisa que para mim é referência. Eu vi, sabe, a gente cuidava desde das flores, né, da cidade, do Igapó. Todas as escolas ficaram mais bonitas, porque o Brusque, que foi o secretário, ele tinha essa concepção de que a escola tem que ser bonita, né? Porque ela tem que ser um lugar agradável. Então, eu acho que foi uma coisa muito boa. Depois da administração do Sheida, eu voltei para São Paulo e trabalhei no Centro Cultural, que a Marília Liam tinha com juventude, e depois eu fui trabalhar com a outra pessoa que eu tinha conhecido aqui no Poeira, o Fábio Mesquita, que é médico na área de AIDS, DST AIDS, então eu coordenei por alguns anos, uns 6 anos, a comunicação dessa área lá. Tive a oportunidade de trabalhar também em Curitiba com o Gilberto Martim, que também foi do Poeira, na Secretaria da Saúde. Eu fazia interface com o Conselho Estadual de Educação. A gente teve a oportunidade de fazer um projeto super legal da redução da mortalidade materna infantil, né, que era uma questão central e que a gente vem tendo conquistas nessa área. Tive a oportunidade também de trabalhar, porque daí no governo Lula eu cheguei para Brasília um período, 2 anos, e achei muito legal ter ido. E quando eu cheguei lá, assim, que eu vi assim, meu nome no computador, Célia Regina de Souza, presidente da República, daí me deu uma reflexão, ai meu Deus, agora a gente tem que fazer. Eu ainda brincava, porque era o começo da implantação do Bolsa Família, de coisa. Fui trabalhar com a Márcia Lopes também, que é de Londrina, que também teve essa vivência do Poeira, formou em serviço social, que era um reduto do Poeira, aqui na universidade. E aí era o começo do Bolsa Família, e a gente só apanhava da imprensa todo dia. Daí eu dizia assim, pessoal, nós estamos apanhando, mas ainda vão falar bem de nós, né? E tal. Então, eu acho que foi uma experiência rica que eu pude ver também ser construída, né? Participei, tomei para mim, que eu digo que eu sou uma garota de programa, não posso ver um programa bom que eu me envolvo. Então, a construção do Sistema Único de Saúde, para mim, virou uma bandeira importante, uma prática, sempre que eu puder eu quero contribuir. A questão da construção do Sistema Nacional de Assistência Social, que seguiu a mesma lógica do SUS, ou diferentemente, né, óbvio, mas que vem também uma outra conquista que veio depois, né, da Constituição de 88. Então, foi um pouco por aí minha trajetória. E hoje eu trabalho no Ministério das Comunicações, lá na Secretaria de Inclusão Digital, né? Mas é uma coisa que acho que Brasília é uma coisa assim, para mim, né, bem datada, assim, não é um lugar que eu pretenda ficar, né? E eu quero sempre que puder estar contribuindo, mas eu penso agora, uma coisa que está me despertando um pouco, é que eu acho que a gente tem que se dedicar mais à reforma política, né? Buscar isso com mais afinco e mudar um pouco as regras do jogo, porque eu acho que esse jogo, nos moldes que a gente conquistou com o fim da ditadura, ele vem sendo jogado já há um bom tempo. Eu acho que tem muita coisa nele que precisa ser aperfeiçoado para que seja uma democracia mais eficiente, mais eficaz, né? Eu acho que é isso que a gente devia batalhar agora. Eu, se possível, quero me voltar um pouco para isso, sabe? Por uma constituinte. Quando a gente falou lá atrás uma constituinte, parecia que nunca ia conseguir. Já faz tempo que está todo mundo falando em reforma política, uma constituinte específica para cuidar disso. Mas não vai sair, porque esse Congresso não vai dar. Ninguém. Se deixar por eles, lá não sai mesmo. Então,
vai sair a hora que o movimento social começar a fazer igual fez com a outra constituinte, igual fez nas diretas, a hora que a gente começar a se organizar de fato e botar o bloco na rua, né? E eu acho que esse é o caminho para a gente consertar aquilo que todo mundo às vezes fica reclamando, não sabe muito bem quem culpar. Assim, é um sistema que precisa ser aperfeiçoado. Como a gente dizia nos tempos do Poeira, né? Não se pode jogar fora a criança com a água suja da bacia, né? A nossa democracia também tem que ser aperfeiçoada, não é jogar fora a criança, não, né? Acho que é só trocar a água da bacia e para a gente poder prosseguir, né? E eu acho que eu continuo acreditando que vale a pena a gente ter uma visão mais ampla de mundo, ter uma concepção dialética das coisas, de que as coisas mudam, de que elas não permanecem sempre como estão, né? De que tá tudo bem, né? Que tem coisa que não adianta, que não vai mudar. Como a gente brincava, né, na questão da dialética, a pedra não vai virar pinto, mas o ovo vai, dependendo da temperatura. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar nesse momento que todo mundo fica... todo mundo não, eu acho que uma parcela, e muito influenciada, eu penso também, pela mídia que faz isso propositadamente, né, de descrédito, sabe, no país, eu acho isso um absurdo. Eu acho que a gente vive num país de um grande potencial, com um povo maravilhoso, como diria Pero Vaz de Caminha, onde se plantando tudo dá. A questão é que a gente tem que semear. É isso. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda
guerra se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.